Bom dia, turma. Mais uma vez aqui na nossa aula de ensino religioso. Hoje a gente vai discutir uma temática aí bastante sensível e difícil de responder, uma vez que a gente tem muitas dúvidas referentes à nossa vida de modo geral. Então, uma perguntinha bem simples, que eu faço para vocês, que é: qual o sentido da vida? Uma pergunta assim, obviamente muito simples, mas as suas variáveis são muito complexas. Até porque a gente verifica aí na humanidade, nesses dias, pelo menos na atualidade, uma descrença total dos preceitos religiosos, a falta de fé, doenças psicológicas, que muitas vezes estão associadas aí a uma baixa autoestima, pessoas que não veem sentido em viver, pessoas novas ainda, que acabam terminando com suas próprias vidas, e isso a religião busca evitar, principalmente porque o ensino religioso ele vem, as religiões em si, elas buscam fortalecer o seu espírito. Uma vez que seu espírito está fortalecido, a nossa parte física também está fortalecida. É uma ambiguidade, são mútuos, Se um não vai bem, o outro também não vai bem. Então isso aí é uma pergunta que a gente tem que parar e refletir. E aí surgem outras indagações. De onde viemos, para onde vamos, o que eu faço da minha vida, por que eu estou nessa situação. Então, essas perguntinhas, elas surgem em momentos difíceis que a gente acaba vivenciando. Muitas vezes a gente vê, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo. Então a religião vem justamente para a gente buscar esse fortalecimento, dentro das suas doutrinas. A gente verifica aí a busca incessante por um ideal. Você sempre agradecer as suas conquistas, o Deus que você adora, enfim, ele vem justamente para dar essa força, dar esse norte, para que a gente possa evitar certas situações e muitos questionamentos. Questionar a vida é algo muito normal. As pessoas geralmente se veem em situações em que não tem uma solução. Por que eu perdi meu emprego, Nossa, por que meu carro quebrou? O que aconteceu? E aí vem a descrença. Aí a gente não pode esquecer o seguinte, que nós temos o livre-arbítrio. Então, as nossas ações, elas vão gerar reações. Então, tudo da vida são escolhas. E aí vem o famoso questionamento em relação justamente ao sentido de viver. Nós não temos o poder do amanhã, porque ele ainda não nos pertence, só pertence a Deus. O hoje é o nosso presente e também o nosso futuro, porque a gente está aqui vivenciando esse momento e tem gente que fala, não, amanhã eu vou fazer. Como, por exemplo, tem uma história para a gente entender essa questão do sentido da vida. Havia um rapaz que trabalhava, que ia sempre numa loja de discos, e ele sempre via lá mesmo a atendente. Quase todo dia ele ia lá e comprava um CD. Mas na verdade ele queria mesmo conversar com a atendente, porque gostou dela. E aí um dia, quando ele resolveu falar com a moça, ele acabou falecendo. A mãe dele, quando chegou no quarto, ela viu lá uma pilha de CDs. E dentro dos CDs haviam bilhetes, que ele queria falar com a menina, que gostava dela. Mas ele tinha uma doença incurável. Então ele não sabia quanto tempo ele tinha de vida. Só que quando ele acabou optando por fazer a escolha de ir lá falar com a menina, acabou sendo tarde demais. É uma história um pouco triste. Mas isso é um bom exemplo para a gente entender que a gente não pode perder tempo questionando sobre questões que a gente não tem como responder naquele momento. Ou seja, parar de viver é você virar as costas àquele que Deus lhe deu, que é o dom da vida, você viver. Então, a forma como a gente vive também vai ser um reflexo de ações, de reações que vão ocorrer no futuro. E as perguntas que eu acabei de falar, por que estou nessa situação? Qual o sentido da vida? Então isso surge justamente porque a falta de espiritualidade, de crença, de fé dentro de Deus e, enfim, de cada religião em si, é uma associação, Então, essas descrenças, ela gera muitas vezes muitos questionamentos que estão por trás desses problemas.
Tá ok? Então vamos seguir aqui com a nossa aula. Muito bem, continuando aqui então a respeito da perguntinha que eu fiz no início da aula, né? Qual o sentido da vida? Então a gente tem aqui alguns questionamentos. Por exemplo, aqui todos buscam o sentido da vida. Então, ver o sentido das coisas significa achar que a vida tem uma causa, uma finalidade, uma razão. Se eu moro aqui, tem esse motivo tal. Se eu estudo nessa escola, né, se eu estou nesse emprego, e isso. Né? Então são fatores que justificam a minha situação. Quando eu vejo esse sentido, eu acabo entendendo, né, o meu tipo de vida, né? Por que eu estou naquela situação, por que eu estou ali naquele sentido. Aí aqui no nosso Chard fala, por que eu fui colocado neste mundo? O que estou fazendo aqui? Né? Tem pessoas que fazem aí trabalhos, né, muito importantes em escala mundial, descobertas científicas, estudos, né? Tem pessoas que fazem a sua contribuição em escala menor, dentro da sua casa, dentro da sua família. Então isso são coisas que a gente tem que buscar. É o chamado sentido da vida. É o que você faz e qual a sua função aqui na Terra. O sentido da vida ele pode ser encontrado, por exemplo, né, num curso que a gente faça. Se a gente faz o vestibular para um determinado curso, você é aprovado, então aquilo ali você vê um sentido. Ou num trabalho que você conquiste, que você queira muito, né? Ou dentro da sua família, quando você tem uma família bacana, né? Quando você consegue vivenciar coisas bacanas, enfim. Cada um vai ter um sentido próprio de vida. Ou nas atitudes, naquilo que vivemos, né? Vivenciamos de modo geral, uma viagem, né? A leitura de um livro, um projeto que você está fazendo, enfim, essas coisas são muito particulares. As atitudes que tomamos perante circunstâncias da vida, então as atitudes vão gerar frutos. Então, se você tem atitudes positivas que estão associadas à religião, seguindo preceitos religiosos, né, com certeza os frutos vão ser positivos no futuro. Vamos continuando aqui. Bom, a dimensão religiosa no sentido da vida. A religião ela nos impulsiona a conquistar e a buscar a chamada realização plena. Quando a pessoa está realizada naquilo que ela faz, no que ela vive, no que ela tem, é porque ela buscou, né, o estudo religioso, né, o Deus veio e fortaleceu, né, aquilo que ela buscou da vida, já que ela já tinha a noção do que ela queria, qual o sentido da vida para ela. Então assim, doenças, né, como depressão, descrença, falta de fé, não entram na casa de pessoas, né, que têm aí a sua realização plena, porque elas sabem o que elas querem e o que elas vão fazer da vida delas. Algumas coisas surgem, né, como o sentido da vida, porque eu existo, elas sempre surgem diante de dois questionamentos, né, os mistérios da vida e os mistérios relacionados à morte. Então a gente não tem que pensar que a vida ela é curta, na verdade ela tem que pensar, né, que a cada dia que vivemos, né, é uma nova oportunidade de fazermos coisas novas e de corrigirmos coisas, né, que achamos que fizemos errado. O sentido está aí em viver cada dia de cada vez. Tá bom, meninos? Então aqui é a nossa aula, né? Espero que vocês tenham gostado desse tema. E a nossa atividade que eu quero que vocês façam é justamente responder essa pergunta: qual o sentido da vida? Tá bom? Façam aí 15 linhas, comentem, né? Podem usar o nosso tema da aula como base, tá bom? Então eu quero que vocês pensem bem e respondam para mim. Até a próxima aula.